Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Você que é meu amigo, meu seguidor, meu familiar, você que já tem acompanhado a gente por alguns dias, algumas semanas, nesse nosso trabalho, nesse nosso projeto, né, da Live Debate, do Bate-Papo. Temos trazido profissionais de diversas áreas para discutir temas importantes, né, em meio a esse período de isolamento, esse período, né, que todo o Brasil, não só o Brasil em si, mas todo o mundo tem vivido, né, tempos difíceis, né, esse tempo de pandemia. E em especial hoje a gente vai contar com a participação do professor Alcides Furtado, tá? Alcides Furtado, que é parceiro próximo daqui, da nossa casa, inclusive, é amigo, é missionário. Em especial hoje a gente tem uma temática bastante pertinente para os dias atuais. Hoje nós vamos discutir de maneira sadia, né, independente da sua religião, da sua ideologia, daquilo que você acredita, pensa, enfim. Qual é o desafio para nós cristãos, né? Os novos desafios para nós cristãos, né? À frente, né, desse isolamento social, à frente desse distanciamento das nossas relações com o próximo, em especial com as nossas atividades comunitárias, né? Mas à luz de três grandes conceitos ou interações, assim a gente pode dizer. São eles a ciência, a fé e a política. Será que nós cristãos, né, nós podemos separar essas coisas, podemos viver separadamente, né, qualquer uma dessas como a gente pode dizer, a gente pode viver, né, e entender dentro da sociedade cada um desses conceitos separadamente? Então vamos ver. Hoje o nosso convidado, né, vai debater isso conosco, tá? Desde já eu quero agradecer a você que já está aqui comigo, né? Já tem meu familiar, já tem minha irmã lá do Paraná, Herbena, já tem nossos irmãos aí de caminhada, Aninha, Fábio, um abraço, meu irmão Fábio, nossos ex-alunos, né, como Marcos Vinícius, Poli, quem mais que está aqui conosco? Nosso irmão, né, também de caminhada, Maximiliano, alunos, atuais alunos, como Ednaelson lá da cidade de Bodocó, um abraço, né? Bruno Leonardo também está aqui, Marcelo, Mitalvo, tá? Agradecer, né, a sua audiência. As pessoas perguntaram sobre a questão do chat ficar aqui aberto. Ele ficando aberto é importante para a gente, né, capturar, resgatar aqui as perguntas, né, que os nossos amigos entram em contato para com o nosso convidado, e aí por isso que não dá para desativar, tá bom? Um abraço também, Mabel está chegando aí para participar conosco dessa live. Dentro de instantes, o nosso convidado da noite, professor Alcides Furtado, né, já de longas datas, né, que nós conhecemos, que nós dividimos missões. Muito bem, nosso amigo, nosso irmão Alcides Furtado já está aqui assinando para a gente. Então, dentro de instantes, a gente vai estar, né, recebendo aqui participação, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui e tantos outros que ainda vão chegar, né? Como Carlos e tantos outros. Muito bem, aguardar aqui mais uma vez o nosso irmão. Lembrar que se você quiser participar, se deseja, né, fazer seu comentário, sua pergunta, indicar essa live para alguém, né? Entra aí no chat, comenta, vai lá no nosso privado, enfim, vai no WhatsApp, fica à vontade, tá bom? A gente já tem perguntas durante a semana, nós já recebemos perguntas, né, que o nosso amigo vai responder hoje para nós, né? Mas você ainda pode participar, tá bom? Lembrando que no final nossa live fica salva no meu IGTV, você vai, caso você não possa acompanhar aqui em tempo real, tá? Muitas pessoas estão chegando aqui, um abraço especial, Marcos Vinícius, Larissa, Ingrid, né? Nosso irmão já está pedindo aqui para participar. Então vamos lá, aguardando o Alcides Furtado. Vamos dividir a tela com esse profissional de qualidade. Professor Alcides, posso lhe dar uma sugestão? Talvez você tenha muitas guias abertas aí no seu celular e talvez você não esteja conseguindo por isso, tá bom? Então verifica aí
dá uma encerrada aí em várias guias que você tem, talvez aberta no seu celular, tá bom? E aí será permitido a liberação do seu áudio e do seu vídeo aqui para nós, tá bom? Um abraço especial para nossos irmãos, amigos lá de Araripina, né? Edna está aqui comigo, provavelmente seu esposo, Cícero Leal, já participou aqui conosco, né, de uma live. Nosso amigo, parceiro, né, de divulgação, Lucas Gonçalves, âncora do jornal, né, da Rádio FM e do Jornal da Tarde, né? Então vamos lá. Aceitar aqui a solicitação do nosso irmão Alcides. Então, dentro de instantes, vai estar aqui conosco, tá? Um abraço especial, né, a Renan, Cláudia. Meu irmão Alcides, seja bem-vindo, né? Obrigado, finalmente deu certo. Obrigado pela dica, viu? Acontece, rapaz, acontece. Tá certo? Alcides, eu estava fazendo... Perdão. Estava fazendo aqui a sala para você, organizando o palco, ajeitando as luzes, porque, né, hoje o convidado especial é você. Vamos debater um pouco, né, sobre essa temática tão pertinente. Quero desde já agradecer aqui publicamente, tanto aos meus seguidores como aos seus que está chegando agora, né? Obrigado pelo seu sim, pela sua disposição, né? Todo mundo que uma sexta-feira à noite, né, tira aí um tempinho, né, tira aí da sua família, de estar entre os seus, para estar aqui atendendo aos seus amigos e seguidores, tá bom? Alcides, fica à vontade, pode se apresentar, falar da sua profissão, das suas missões. Então, primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham nessa live, né? Uma boa noite especial aí para os da família que estão entrando aí, né? Já vi aqui que Francineide está aí, Raimundo Tavares também, disse que ia colocar até um terno para poder assistir a gente, olha, ia colocar um telão, eu digo, rapaz, boa, né? Estamos privilegiados, né? A minha esposa, a Vanessa também, que está nos acompanhando, Edna, Aline e a todos que estão nos acompanhando aí, aos meus alunos, tem muitos alunos entrando aí, que maravilha. Então, a todos sejam bem-vindos, aos seguidores do professor Edson Moraes, né? Grande professor Edson Moraes. Quem não me conhece, eu sou Alcides Furtado, sou professor do estado do Ceará, já trabalhei também no Pernambuco, né? Um pouco antes do grande professor Edson lá. Verdade. E antes de tudo, sou cristão, né? Eu acho que a live de hoje, o mais importante a gente destacar é a questão da postura cristã frente ao que somos. Eu quero começar destacando aqui, Edson, a fala daquele desembargador, quando, de alguma forma, distratou a gente, né, que estava fazendo o papel dele ali naquele momento, por ser desembargador. E aí eu quero destacar que, mais importante do que, logicamente, um mestrado, mais importante que o seu empreendimento, né, mais importante que qualquer outra coisa nesse mundo é você se assumir como cristão, é você se assumir como convertido, é você se assumir como batizado. Então, o grande debate hoje, eu espero que a gente trace aqui, que você mande sua pergunta, envie sua colaboração, qual é o meu papel, né, sobre o nosso papel, frente ao momento em que nós vivemos, um momento político, um momento de necessidade de mais fé, né, um momento de necessidade de maior crescimento do ponto de vista científico também. Então, vamos debater um pouco aí. Mais uma vez, obrigado a todos que acompanham aí, Francineide, Joanderson, grande professor Joanderson, lá de Exu, né? Olha, coisa boa, Fafo Saraiva, também que vai acompanhar aí, grande Fafo Saraiva, e a todos que estão acompanhando, aquele grande abraço. Então, vamos nós, meu irmão. Fica à vontade aí. Muito bem, Alcides. Vamos lá. Bom, para os seguidores de Alcides, que está aqui conosco também, né? Eu sou o professor Edson, né? Já, embora, não sei, aparentemente novo, jovem, para alguns, possa pensar, né? Mas já tenho 17 anos, né? De caminhada, assim, na educação, graças a Deus, comecei cedo, né? Boa parte da minha experiência se deu na iniciativa privada, isso é verdade, né? Mas de 2010 para cá, ou seja, já 10 anos, eu participo também, né? Simultaneamente da educação pública, né? Professor de cursinhos, professor de grandes escolas aqui da região do Cariri. Atualmente me encontro, né, desde 2017 lá na cidade, na verdade, lá no Pernambuco, como servidor, né? Fui aprovado no último concurso, graças a Deus e a Nossa Senhora, né? E passei 3 anos de minha experiência lá em Araripina, fiz muitos amigos, né? Muitos alunos bacanas, colegas de trabalho,
né? E hoje me encontro lá na cidade de Bodocó, também uma cidade muito acolhedora, né? De um povo muito simples, humilde, mas de coração grande, tá? A quem eu mando um abraço especial, meus colegas de trabalho, lá da EREM ABC, assim como a gente chama, né? EREM Arthur Barros Cavalcante. Minha formação, sou economista, né? Sou economista, fiz economia na URCA, né, alguns anos atrás, mas percebi que o bacharelado me limitava muito, né? E aí, como eu gostava da comunicação, como eu gosto de estar próximo das pessoas, né? Vejo, meio à pandemia, a gente dá um jeito de interagir com as pessoas, de estar próximo, graças a Deus, né? E aí fiz, né, a gente chama lá na URCA de esquema, né, que é um programa de formação especial para alcançar o bacharelado, né, em matemática. Fiz minha pós, né, em matemática e física pela UFJN e hoje me encontro no meu mestrado em física pela URCA de novo. Tá certo? Mas nada disso é mais importante do que a minha primeira vocação, que é ser cristão, que é ser próximo, de fazer pelo outro. Então, para quem já me conhece, nas nossas estreitas relações, assim como você, Alcides, como outros que estão nos acompanhando aqui, sabe o quanto que dentro da minha profissão eu deixo transparecer mais o humano, tento transparecer mais, né, a nossa preocupação em o outro estar bem, porque o outro estando bem e ele estando ao meu lado, eu me sentirei bem. Tá certo? Então sejam bem-vindos. Vamos começar, né, Alcides? Vamos começar. Vamos falar um pouco sobre fé. Começando por fé. Pronto, fique à vontade. Coloque para a gente, por favor, né, para as pessoas compreenderem melhor qual é esse conceito de fé. Né? Existe uma certa relação da fé com a esperança, com aquilo que a gente deposita, acredita, almeja? Muito bem. Então, a fé, como descreve São Paulo, né, a carta aos Hebreus, ele descreve como o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê. Então, isso é importantíssimo porque a fé, ela é o alimento, é o grande alicerce da esperança, né? A humanidade sem esperança, ela não evolui. Porque se não há esperança, não há empreendimento espiritual, ou mesmo social, ou mesmo econômico. Se não há esperança, né, você não vê o amanhã. A coisa mais triste que eu acho que a gente vê no ser humano é quando ele perde a esperança, né, que você vê ele definhar. Então, a fé é esse fundamento básico da própria esperança. E é interessante que São Paulo é um dos que mais trata, né, sobre a questão da fé na palavra, na Bíblia, né? Ele coloca, eu vou até ler como um todo aqui, né, porque isso é importante. Fique à vontade. Ele diz o seguinte: cingi os rins com a verdade, revesti a couraça da justiça, calçai as sandálias da prontidão para o evangelho da paz. Portudo, empunhai o escudo da fé, no qual se apagarão as lanças incendiárias do maligno. Colocai o capacete da salvação, empunhai a esperança do Espírito, que é a própria palavra de Deus, né? Então, São Paulo, além de descrever o que é a fé, ele ainda coloca qual é a necessidade dessa fé. A grande necessidade do cristão alimentar a sua fé, de fazer crescer como um fogo que você coloca mais lenha, você fazer crescer essa fé dentro de você fazer essa fé crescer dentro da sua família, você fazer essa fé crescer dentro da sua comunidade, da sua cidade, do seu país, é justamente porque essa fé, ela é o grande escudo de defesa, né? Ela é aquele escudo que livra a gente contra todos os dardos do maligno, né? Então, quando você alimenta a sua fé, e a palavra de Deus nos diz que nós alimentamos essa fé, né, pela própria palavra, quando nós pregamos, quando nós ouvimos, quando nós falamos, quando nós vivenciamos no dia a dia. Então, quando nós nos revestimos e pegamos esse escudo da fé, nós ficamos protegidos, né? Então, em tempo como hoje, que nós estamos vivenciando um momento difícil, que é essa pandemia, onde, de certo modo, a gente aprende que um ser praticamente invisível, minúsculo ali, né, invisível aos olhos nus, ele consegue derrubar o ser humano, consegue, né? Isso é importante. A gente tem que aprender com as lições que Deus nos dá. Às vezes a gente se sente alto demais em relação ao meio ambiente,
Às vezes a gente se sente alto demais em relação ao irmão e vem um mosquitinho, ferrou a gente, vem um vírus, como esse vírus do corona, e derruba a gente. Então é necessário a gente alimentar essa fé para percebermos que estamos de igual para igual, aprender a respeitar, aprender a amar o irmão e crescer. É interessante que quando a gente cresce na fé, a gente é quando mais se iguala aos irmãos, é quando mais a gente se sente no nível, né, de todos os seres humanos. São Francisco, Edson é um conhecedor disso, né, músico também, né, igual a Vei, canta canto de São Francisco. São Francisco, ele deixa bem claro isso, ele chama irmão lua, irmão sol, irmão dos animais, né, dos seres vivos. Então esse é o princípio, né, é de nós sermos irmãos, né, e não só dos mais próximos, né. É muito fácil eu amar você, muito fácil, pessoa agradável, né, a Dona Esté que nos acompanha aqui, a Francineide, né, professores aí que nos acompanham, e a Ponira está aí nos acompanhando também, é muito fácil. Porque somos iguais, digamos assim, né? Pensamos muito semelhantes, temos aquele pensamento, mas nós temos que amar a todos e a tudo. Isso é difícil, né? Você amar aquele político que é corrupto. Eu me lembro, Edson, eu tenho uma prática que é de sempre orar em sala de aula, né? Certo. Então, quando eu entro, eu aprendi isso com um grande professor aqui do Cariri, que é o Leonardo Botelho, né? Fiz cursinho lá. Do cursinho, né? E deu concurso. Sala de aula. Leonardo entrava em sala de aula e começava a orar. Eu achava aquilo assim curioso, porque eu já era de caminhado, já tinha feito parte da renovação carismática, né, como ainda hoje 2005, pentecostal, por meio da comunidade de Jesus Maria José, já tinha sido da Elohim, né, hoje Jesus Maria José, já tinha feito parte do SCC, e eu nunca tinha convidado os alunos a orar diariamente, por vezes, numa pregação na escola e tudo, né? E aí eu comecei a orar com os alunos, a pedir à luz do Espírito Santo que nos iluminasse. Inicialmente, logicamente, eu explico ao aluno, tem respeito, né? Que é uma oração ecumênica, em respeito a todas as orações, oportunizo cada um orar, né? E eles colocam as intenções no início. E eu me lembro que uma vez eu disse assim, vamos ter que orar, vamos orar pelo nosso presidente. E aí foi um salto, né? Da grande rejeição do atual presidente, por tudo que ele vem fazendo aí. E aí deram um salto. Né? Não, bora não. Aí eu disse, aí onde está, né? Se nós crescemos na fé para orarmos ou para, né, sermos bons profissionais apenas para com aqueles que a gente ama, a gente não é diferente dos que estão aí, né? É o próprio Jesus que nos diz isso. Então nós temos que somar na intercessão, nós temos que somar no dia a dia em tudo. E é interessante que quando a gente diz que não vai orar pelo outro, quando a gente começa a medir o outro, né, como se fosse com aquela pistolinha, não tem aquela pistola que está na moda de ver a temperatura, né? Temperatura, isso. A medir o irmão, esse aqui é bom, esse aqui não é. O Fábio Rodrigues, né, é um cara bom, porque ele toca na igreja, então é meu irmão, meu amigo e tal, mas aquele outro, né, aquele da noitada, aquele que, sei lá, o que é que apronta por aí, esse não. Então, quando a gente começa a se encher, né, desse orgulho, dessa vaidade, na verdade, a gente não está manifestando a fé, né? Muito pelo contrário. Porque quando a gente manifesta a fé, quando a gente se une ao outro, e fiz fraco com os fracos, com os fortes, mais uma vez, São Paulo, né? Então, isso é que é importante, né? Isso é que é importante. Você vê que muitos mártires da igreja foram a todo momento, até o momento de morte, pedindo piedade por aqueles que estavam. Agora, eu tenho que destacar um ponto aí importante, né? Você ser misericordioso para com o outro não é aceitar tudo. Se você perde a capacidade de se dignar, se você perde a capacidade, né, de denunciar, você já deixou de ser cristão. Então a gente vê cristãos, por vezes, acomodados, né? Cristão que não denuncia, cristão que aceita qualquer coisa, cristão que aceita qualquer postura dentro da política, e submisso, né? E aí onde está, né? Então, que nessa live que nós estamos fazendo agora, no início, né, que Deus, através do Espírito Santo, vá hoje à sua casa. Eu não sei onde é que você está nos acompanhando, isso é muito interessante, né? Quando a gente prega, a gente acha bom antes que a gente olha no olho, né? Para dizer bem dentro do olho. Então, olhe bem para mim dentro do olho, você que está nos acompanhando nessa live, se é possível, né? Se você não está fazendo
algo que lhe tire tanta atenção, mas olhe para mim e eu te digo que o Espírito Santo hoje vá sobre você para que você alcance essa graça de fazer crescer a fé sobre você, sobre sua família, te edificando ainda mais espiritualmente. Amém? Amém. Pode dizer amém, não tenha medo não, né? Escreva aí amém também. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Como estamos em tempos diferentes, coloca o amém aí no chat, né? É verdade, isso sim são palavras de esperança. Quantas pessoas, né, a gente até convida, divulga. Hoje eu colocava a nossa mensagem de áudio lá no programa, né, do Jornal da Tarde, né, com o nosso irmão e amigo Lucas Gonçalves. Né, a difusão dessa nossa live se tornar e acessar mais pessoas era muito importante. A gente discutiu ultimamente muitos temas, Enem, processo de socialização. Da última vez tivemos a parceria da psicóloga, uma psicóloga lá de Bodocó, para, quem sabe, ajudar algumas pessoas, né? Ajudar algumas pessoas nesse processo, né, de falta na verdade, de isolamento social, né? Ou seja, nós nos privamos muito nas nossas relações sociais, do contato com o próximo. E aí, hoje, era um momento, assim, realmente de graça para a gente, sabe? Quem sabe rezar juntos, quem sabe analisar juntos, ver, né? Você já deu, né, um spoilerzinho do que vem depois, né? Isso é o papel do cristão também na política, né? Ou seja, não podemos ser seres apolíticos, né? Não podemos estar alheio a isso. Então, Alcides, coloca então aí pra gente, né? Já agradecendo a presença de muita gente. Mandar um abraço especial para a Zuleide Lócio, né? Minha colega de trabalho lá em Bodocó, que está aqui conosco. Muitos dos nossos alunos também, né? Alcides, se você achar que ainda falta mais alguma coisa em relação à fé, fica à vontade. Do contrário, a gente vai avançando, porque nós vamos permear aí, né, esses 3 tópicos de hoje: fé, política e ciência. Eu quero só colocar mais uma coisa sobre fé que é muito interessante e eu confesso que eu não tinha visto ainda e eu vi essa semana. É interessante quando a gente lê e relê a Bíblia, a gente vai se deparando com aquela passagem e ela vai nos ensinando cada vez mais, né? Às vezes a gente não percebe a riqueza da passagem, não é verdade? E aí eu quero destacar um ponto importantíssimo aí, que Jesus diz que isso aí a gente já sabe de cor, né? Que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue transpor montanhas. Né? Uhum. E eu não sei você, mas geralmente eu fico angustiado quando eu leio essa passagem, porque eu não tenho fé de transpor montanhas. Então a minha fé é menor pois que um grão de mostarda, né? 2, né? Pois é, 2. E aí a gente fica assim, poxa, eu queria tanto ter mais fé, uma fé a ponto de ter, né, de fazer essa montanha sair por aí, curando, libertando em nome de Jesus, né? Eu já vi muitas graças, curas, milagres, mas a gente sempre quer mais, né? E aí, quando eu estava lendo essa passagem, Deus falava o seguinte ao meu coração: quando um grão de mostarda ele é plantado, aquela semente morre e nasce daquela semente ou aquela grande árvore, né, que Jesus diz que é o reino, é como o reino dos céus, é como a semente de mostarda. É plantada, é pequena, é plantada, e ali os pássaros vão se aninhando, né? E ali vai construindo uma vida, uma vida toda. Então, olha só como é interessante. Preste bem atenção. Não importa o tamanho da sua fé hoje, mas se você plantar essa sua fé, Deus vai utilizar dessa sua fé para realizar a grande obra. Olha como isso é importante. Né? Às vezes a gente fica querendo mais fé, e mais fé, e mais fé, né? Pedindo, e orando. Não é isso, Lucas? O Lucas Isídio aí entrando também, aluno que ora comigo, né? Grande Lucas. E às vezes a gente fica pedindo, e a gente não se concentra em deixar Deus fazer, Deus operar. Essa copa, essa grande árvore que é o reino de Deus, deixa Deus fazer. Agora, se a gente começa sempre a ter medo, ter receio, né? E eu confesso para você que foi o motivo de eu aceitar essa live, quando você me contou, né? Eu fico um pouco ansioso, eu não me vejo fazendo live, né? Que conversa, recentemente, né, com a grande Teresa Alencar, né? Também está fazendo uma live nesse momento, magnífica professora, né? E diretora,
fiz uma com ela semana passada. E aí, quando o Edson me convidou, eu fiquei, né? Aí fiquei assim, aí quando você colocou que podia ser um tema de fé, eu digo, agora vai. Por quê? Sandálias, como diz a palavra de Deus em Efésios, sandálias É prontas, em prontidão, né? prontidão para anunciar o Evangelho. Né? Então, ter fé é plantar. Tem Com aquela certeza. frase muito conhecida, né, que diz: quem tem fé planta, espera a chuva. Quem não tem, não semeia. Então, semeie. Semeie em sua casa, semeie em seu trabalho, semeie nas suas relações diárias e deixe que Deus faça crescer. Né? E uma coisa Verdade. importantíssima, eu vou contar mais uma anedota aqui, que essas anedotas são interessantes. Né? Fica à Eu vontade. contei ela uma vez, eu contei essa anedota acho que uma vez, né, numa renovação, que é o seguinte: meu pai, agricultor, antenobrito, ano de coração, me ensina, é um cara assim de uma consciência crítica imensa, senta lá no alpendre, a gente conversa por horas, a família ao redor dele, ele, Maria, né, e Dona Neide é o amor da minha vida. São os meus, porque tem muita gente que tem, eu acho importante dizer isso, tem muita gente que tem ídolos ou, né, em artista, aquela coisa toda, e Uhum, se empolga. eu sei. São de casa, né? Minhas referências são a família, né? Ou de casa. E aí, o que é que acontece? Meu pai uma vez disse: Alcides, eu vou derrubar um pé de timbaúbas que tem aqui. Não sei se você já Eu viu um pé conheço de essa história. timbaúbas. Provavelmente lembrou bem, né? Ô, eu O tive pé de contigo nessa timbaúbas, mesma renovação. ele tem aquela copa imensa, né? E aí eu fiquei imaginando, e ele foi derrubar porque tinha vargem, e a vargem mata o gado, né? E ele nessa época Uhum. criava gado. E aí eu fiquei pensando, meu pai naquela idade com um machado lá, pá, pá, derrubando um tronco, né, muito grande ali, imenso tronco de paúbas, e eu fiquei imaginando ele derrubando aquele tronco. Quando eu cheguei na outra semana, ele disse: aí, ó, já botei para derrubar. Aí eu disse assim: como o senhor já botou para derrubar? O bicho está em pé lá, né? Ele disse: vai olhando, vai observando, né? Veja o que eu fiz. E aí eu percebi que ele tirou a casca. Ele tirou o entrecasco. Quem se tiver professor de biologia aí sabe disso melhor do que eu e você, né? O floema, aquela coisa toda, né? Passa a seiva, né? A seiva bruta, depois dessa seiva elaborada. Ele cortou isso. Na primeira semana, as folhas começaram a cair. Na segunda semana, né, essa planta começou a ser destruída, começou a cair. E quando você menos espera, estava seco. Seco, completamente seco. Já não havia mais vida. Então, o que eu quero dizer para você hoje: não deixe, né? E aí uma colega colocou aí que estava precisando, né? Ligou bem na hora, mas eu vou dizer uma coisa para você que colocou esse seu testemunho aí. Não deixe que o inimigo tire essa seiva do Espírito Santo que há em você. Essa seiva dessa força. Você estuda, né? Você se forma, estuda, às vezes vai para a faculdade, ou mesmo não vai, mas monta seu negócio, ou constrói sua família, tem seu lar, suas coisas para cuidar aí na sua casa, e às vezes você esquece de cultivar a fé. A fé é fundamental, cultive. Como eu faço isso? Ora, como é que a planta se alimenta? Nas suas raízes. A sua raiz é Cristo, é o seu batismo, seja você católico, seja você evangélico, né? A sua raiz é É, Cristo. nós somos Se os alimente ramos, da né? palavra, né? Estuda a palavra, escute aqueles que falam da palavra de Deus. Agora, escutar com criticidade, para não ser Maria vai com as outras. E outra coisa importantíssima: sentir a presença de Deus. Eu costumo dizer para meus alunos: se eu lhe digo que um chocolate é gostoso, mas eu não experimento esse chocolate, eu nunca vou saber qual é a textura dele, né? Então, alimente a fé que há em você, né? Alimente, cresça nessa fé. Tenha fé, divulgue a fé, né? E aí eu quero até dizer para você: compartilhe esse link agora para que a fé também chegue a outras pessoas, né? Entre aí no Instagram e vá lá e compartilhe. É muito fácil a gente compartilhar, eu mesmo compartilho muito, né? Eu acompanho muita coisa e às vezes, principalmente no Face, no Instagram eu sou muito novo, mas no Face eu compartilho muita coisa. E às vezes falta essa fé para a gente compartilhar também essa palavra de esperança, fé, de amor, né? Mas vamos para frente. Então, a gente Vamos. nos Alcides, envolvemos aí do espírito da fé e agora vamos falar de alguns temas políticos, né? De alguns temas políticos, econômicos, né? Que às vezes as pessoas dizem: ah, mas eu não tenho interesse. E eu vou te dizer, e eu espero que você fique conosco até o final, né?
Fica conosco, deixa a graça de Deus chegar até você, né? Eu vou te dizer por que é que você tem que se interessar mais, né? Então vamos lá, Edson, fica à vontade. Vamos. Alcides, se você me permitir, eu vou te dar mais uma dica. Se aí na tua casa tiver muitas pessoas conectadas à tua mesma banda, à tua mesma rede, isso deve estar dificultando um pouco a chegada de imagem e áudio para a gente. Eu não sei se os outros estão percebendo isso. Está travando um pouco, às vezes está cortando a tua imagem, a tua fala, tá bom? Então, otimiza mais a tua fala, que por enquanto seria a prioridade, tá bom? Mas por mim, não tem nenhum problema. Foi muito bem. Pronto, tá ótimo. Vamos pensar isso. Alcides, então veja bem. O tempo passa rápido, né? Já se foram 30 minutos. 30 minutos a gente apenas debateu fé. Ainda tem 2 gigantescos assuntos que a gente poderia colocar, mas que está entrelaçado, né, ao nosso papel enquanto cristão. Então, veja bem. Alcides, e aí? A política é feita para nós ou não? Devemos participar, nós enquanto cidadãos, né? Porque somos cristãos, por nossa vontade própria, escolha própria, né? Mas nós somos cidadãos. E aí, por sermos cidadãos, isso às vezes nem é vontade própria nossa, né? Porque participamos da sociedade e precisamos estar, né, nessa sociedade, interagir com ela. Então, será que ainda existe um certo preconceito por parte de muitos cristãos na participação da política, né? Essa política que a gente está falando é aquela política real, né? Aquela proposta por Platão, aquela que a gente se indigna, né, diante de uma realidade social, né? A gente não está discutindo aqui a política partidária em si. Vai ser uma consequência, vamos dizer assim, a nossa participação, né? Mas coloca aí para a gente, acontece mesmo ainda isso? É importante, sim ou não? Vou tentar falar mais pausadamente, né? Para que as pessoas acompanhem melhor. Tá certo. Desculpa aí, é porque eu sou apressado mesmo, né? Não, eu agradeço. Dê dica aí, tá bom? Eu quero chegar aos corações aí, chegar, né, a razão também, não só aos corações. E para isso eu preciso dessas dicas aí. Uma coisa que é importante, antes da gente colocar, a política, ela é construída por um dado grupo da sociedade para que as pessoas desacreditem dela. Isso é importante a gente entender, né? Quando as pessoas deixam de acreditar na política, deixam de ter fé, porque já colocamos bem fé não é só no divino não, né? Fé em tudo. São conceitos separados, divergentes, mas que estão correlatos, né? Exato. Então, quando nós deixamos de ter fé na política, então, a partir daí, nós já perdemos automaticamente o destino e a vida de muitos irmãos e irmãs, né? Porque, veja bem como é interessante. Por mais que você, né, seja uma pessoa generosa, de um coração grande, como essa moça aí que manda um beijo pra gente aí, que é a Vanessa, né? Minha sobrinha maravilhosa. Por mais que a gente tenha um coração grande, você ainda não consegue chegar a todos. Vou dar um exemplo. Eu não posso construir casas populares para dar a ninguém. Edson não pode. Eu acho que o Álvaro também não pode, né? Se pudesse, construiria e daria, não tenho dúvida. Mas nós não podemos. Mas o seu voto, a sua participação em um partido político, que é importante, o seu entendimento de política pode. O seu entendimento de política pode levar à continuidade ou à extinção de um programa político como Minha Casa Minha Vida, como o Sistema Único de Saúde, a manutenção ou o fim desse sistema. E aí eu vou exemplificar melhor. E aí vocês vão me dizer se é papel ou não de um cristão estar envolvido em política. Quando foi votado no governo Michel Temer, congelamento dos gastos públicos em saúde, educação e tantas outras áreas por 20 anos, 20 anos, né? Não é 20 dias, é 20 anos. Muito tempo. Ali está ou não está uma política anticristã? Porque isso não é solidário, isso não é humano, isso não é sequer humano, quanto mais divino.
Isso não vem de Deus, né? Nenhum cristão. Tivemos alguns problemas. Opa, voltou. São as políticas de austeridade, né? De políticas neoliberal, de colocar o Estado mínimo, de implantar o Estado mínimo. Então, veja bem, quando um cristão diz ser a favor da reforma da Previdência, que vai jogar nas ruas milhões de pessoas que não vão conseguir trabalhar 40 anos para ter o seu salário integral, né, que não consegue, um pedreiro, um agricultor, né, o agricultor ainda bem que ficou fora dessa, mas um pedreiro e tantas outras profissões que são trabalhos mais árduos, não conseguem. Não vão conseguir trabalhar desse tanto para ter um salário integral. Quando você, por exemplo, que antes, né, você que trabalha numa empresa, você entra lá ganhando seu salário mínimo, depois você consegue uma promoção, vai para um salário e meio, 2 salários, quando está encerrando sua carreira, né, por já ter bom tempo de caminhar, você está com 2 salários e meio, você ia se aposentar, o cálculo da Previdência pegava as últimas, né, em média, aí 70 parcelas para poder fazer o seu salário. Hoje não. Hoje vai pegar todo o seu salário de quando você não ganhava quase nada ao que você ganha hoje. Então, você vai, no momento que você vai mais precisar da sua aposentadoria, é quando você não vai ter um aposento, um salário decente. Então, você vai sair da empresa para ganhar menos. Então, o que é que vai acontecer? Muita gente vai adiar a sua aposentadoria. Não vai querer vai sair. Trabalhar até morrer, como acontece nos Estados Unidos, como acontece em outros países, que as pessoas trabalham para morrer, não para viver. E aí é interessante, o trabalho é para a vida. Então, nós, cristãos, temos que assumir um papel político, de discutir política. Às vezes a gente vê muito isso, das pessoas achar, porque fulano é envolvido em igreja, não pode apoiar política. Pode, deve. Tendo a consciência de quem você apoia, de quem você abraça, de quem você instiga, de quem você procura, de quem você debate, lendo as propostas, lendo os programas, saindo de um falso papel, né? Como o Francinaldo colocou aí, quando se diz que está tudo bem, está tudo normal, é porque você, né, não é cristão. Isso é verdade. As pessoas, às vezes, ficam com esse falso conservadorismo, né? Essa pauta cristã conservadora, por vezes, falsa. Vamos dar um exemplo aqui, eu quero citar e deixar bem claro, né? Essa questão de dizer assim, eu voto em quem é da família. Falou em família. Aí quem fala em família, você vai lá e vota. Sim, vamos entender isso. O que é o contexto de valorização da família? Porque quando você tira direito do pai de poder se aposentar, do pai poder chegar em casa mais cedo e cuidar do filho, isso é uma pauta de família. Então, cuidado quando você acompanha o político, ele diz que defende a família porque arma a família, defende a família porque tem filhos dentro de política, e aí eu estou colocando aqui de forma geral. Quero colocar nenhum nome político, né? E às vezes as pessoas já começam a identificar, quero colocar de modo muito geral. Então, isso é muito importante. A família que nós devemos cuidar é a família humana, respeitando, né? O casal que está lá, a avó e o menino, é uma família, deve ter seu direito garantido. Política é isso. Política é coletividade, é comunhão. E olha como isso foi destruído, né? Quem é que hoje, Edson, enxerga a política como comunhão? Acho que poucas pessoas, né? Então aí é destacar esse ponto importantíssimo. Política em Cristo é comunhão. Nós devemos lutar contra tudo aquilo que retira, né? Tem uma pergunta aí, né? Vocês ainda acreditam que as pessoas como um todo vai recuperar a capacidade de criticar o político que ele mesmo colocou no poder? Essa é uma pergunta interessante, né, Edson? Muito interessante. Fale mais. Se você visualizar as perguntas aí, pode dar Sim, uma com parada certeza. aí na minha fala. Nós temos uma outra, né, que ficou para trás sobre fé, mas eu depois retomo com você. Então, olha só. Pega só o nome dele, Edson. Acompanha o nome dele. É Maximiliano. Nosso irmão aqui de caminhada na Sagrada Família. Pronto. Maximiliano, isso é uma coisa importantíssima que você acabou de colocar. Você não termina o seu papel de político quando você elege.
né? A gente tem que entender que todos somos políticos, que as nossas decisões, até quando a gente diz eu não quero saber, aí é que você é político, você está dando poder de decisão a outro. Com Mas certeza. quando você elege uma pessoa, é quando você mais deve criticar e quando você Acompanhar, né? mais deve acompanhar. E aí é interessante isso se a gente perguntar assim, quem foi o deputado estadual que você votou na última eleição? Quem foi o deputado federal que você elegeu? Então, isso é uma pergunta interessante, porque ela começa a medir se a gente está ou não desempenhando o nosso papel de cristão como deveria. Porque o nosso papel de cristão não é só de eleger e colocar bons representantes, e de também colocar o nome para ser eleito. Isso é importante, né? Eu estou dizendo isso, eu não tenho pretensões políticas, até porque eu não tenho saúde para isso. Mas isso é importante a gente saber, né? A pessoa também tem que se colocar, o cristão tem que ser eleito também, tem que se candidatar, tem que colocar o nome. E não é só para ser eleito, não. É para discutir as pautas importantes também, né? Com Então, veja bem, certeza. quando você perde a capacidade de criticar aquele que você elegeu, você ali automaticamente não está mais assumindo uma postura política. Ali você, né? Porque o voto, ele é comum, ele é passivo de... Quantas pessoas não erraram em várias eleições? Eu votei em pessoas assim que eu disse, meu Deus do céu, como é que eu votei nessa pessoa? Né? Você olha Verdade. assim, e se você vê, por exemplo, alguns políticos, alguns deputados do Ceará agora que voltou contra, Contra o né, Fudem, né? a O Fudem. continuidade do benefício para quem está recebendo aí R$ 600. Que votou Uhum. contra o Fundeb, ainda bem que não teve, né? Foi. Mas você tem nomes, pessoas aí da política do Cariri, que está aí votando contra o povo receber um auxílio praticamente emergencial. Então, olha que importante, nós temos que acompanhar a todos. E hoje é muito fácil isso, né, Edson? Porque antigamente você elegia, não tinha como saber. Hoje você segue no Instagram, Com você vê certeza. tudo que ele está fazendo. Você assiste uma live, você escuta o discurso, você vê a votação, você compartilha, Você né? vai no E eu YouTube, convido acompanha a você a TV ver isso. Câmera, Quem né? foram os deputados do Cariri que simplesmente não tiveram, né? Tiveram essa, como disse Mabel aí, né? Essa política anticristã, de marginalização do próximo. E as pessoas Com acham que certeza. sendo cristão, quando alguém defende, por exemplo, a sua religiosidade que não é católica, as pessoas acham que é anticristã. Não é. Anticristão é quando você fere também o social, quando você fere, né, a vida, a dignidade da pessoa humana. Eu estou lendo um livro muito bom agora que eu recomendo a todos, eu não sei se dá para ver, mas é esse livro, né, sobre a doutrina social da Social da igreja. igreja. Muito Ela é bom. importantíssima, o compreende da doutrina social da igreja. Ela é importantíssima porque ela deixa muito claro isso. Né? O catecismo da igreja católica também deixa muito claro isso. Né? É cristão aquele que tem uma prática com Cristo. E aí, eu vou tocar num ponto aqui, que talvez algumas pessoas não concordem, principalmente que às vezes tem alguns religiosos que acompanham e eles discordam um pouco, mas é importante. A Certo. necessidade do Estado ter uma política laica. Mas você não está falando que o cristão tem que se envolver, o cristão tem que ter fé? Exatamente. Mas o cristão, ele respeita o direito do outro. Um Estado laico não é um Estado sem religião, deixar isso bem claro. É tanto que uma das decisões do Superior Tribunal Federal em 2019, início, né, de 2019, ainda cursava direito nessa época, uma das decisões disse o seguinte, que pode ser ensinado o catolicismo na igreja, ou na escola. Desculpa, Na escola. na escola. Como pode ser ensinado também outros credos. Então, o Estado laico é justamente o direito das pessoas manifestarem sua religião. E eu digo isso a partir de um ponto importantíssimo, de uma crítica que eu não posso deixar de fazer. Cuidado com a bancada cristã. Que? Isso mesmo que você está me ouvindo. Bancadas que se dizem evangélicas ou católicas. É preocupante. São Paulo nos diz que nós não podemos condenar as pessoas nem expulsar do nosso convívio aqueles que agem na imoralidade, nisso, naquilo. Mas dentro do nosso convívio, sim. Dentro do nosso convívio cristão. Então, quando você começa a votar porque aquele cidadão, né, é católico, só vota por isso, não olha a vida dele, você corre um grave risco. Eu vi políticos como eram os Biondin, da Canção Nova, a quem respeito, mas votando a favor da reforma da Previdência, defendendo pauta neoliberal.
Então eu dou com a mão a É caridade preocupante, espiritual, né? eu tiro com a outra a social. Você vê irmãos evangélicos, e deve ter católico também, eu estou dizendo essa cena porque foi comum, né? Acabei de criticar um político católico, estou criticando agora um político também, vários políticos evangélicos e outros tanto, dando as mãos para orar, agradecer a Deus as rachadinhas, as coisas do dia a dia. Isso não é cristão. Então veja bem, os políticos eles devem buscar ser cristão, né? Os políticos devem buscar ser cristão. Mas quando você vai votar, você não pode olhar apenas se ele é católico ou se ele é evangélico. Você tem que olhar a vida dele. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então Com acompanhe. Se certeza. você der um voto, acompanhe. Critique. Eu estou criticando, né? Eu critico os meus, eu acompanho, isso é importante, né? Então, voltando ao inicial, você tem que sim se envolver em política, se envolver também em partido, porque o partido ele discute, o partido ele tem um programa. Agora, só abro um aspa aqui. O religioso, né, o religioso consagrado, esse não deve se envolver em partido, tá bom? Boa colocação. Porque gera discórdia. Veja bem, o padre, a freira, o pastor, deve, sem sombra de dúvida, ter postura política. Eu nunca senti tanto orgulho de ser católico quando eu vi a nota da CNBB às vésperas da eleição. Com Né? certeza. Ali eu tive um profundo orgulho de ser católico, que a CNBB estava clareando a mente dos eleitores, né? E puxando a orelha de muitos sacerdotes que estavam apoiando partidos e políticos. Não é esse o papel do religioso consagrado. Os religiosos ditos assim, né? Os leigos, esses sim. Os religiosos consagrados, não devem tomar partido, né? Essa é a opinião pessoal e a igreja também orienta bastante isso, né? Você não buscar essa questão partidária quando você é religioso, mas é importante ser político. O padre que vai fazer, faz a homilia, mas não faz o sermão, e aí a grande diferença aí, né? Quem estudou a missa sabe disso, o padre Reginaldo Manzotti, inclusive, está fazendo lá liturgia parte por parte, com certeza ele vai falar sobre isso. O padre ele faz lá a pregação, mas ele tem que fazer o sermão social, tem que estar aí no dia a dia, né? Então isso é importantíssimo, tá bom? Boa pergunta, agradeço aí. Bem esclarecido, viu, Alcides? Era exatamente o que eu ia colocar, mas você lembrou aí no finalzinho, né? A importância da escolha que esses vocacionados fizeram, né? Dom Helder Câmara, agora saudoso, né? Dom Helder Câmara, sempre nos chamava a atenção para isso. A política é para nós leigos, né? A escolha do vocacionado, né? A escolha de quem procurou a ordem, né? É de cuidar do seu rebanho, é de orientar exatamente a nós, não nos calarmos, acreditar, né, que o mundo ele pode ser a vir e pode vir a ser melhor se lá tiver pessoas, né, de bons ideais. Né? Por que as pessoas não gostam de discutir política? Por que as pessoas não querem? Por que se torna tão incompreensível a política, em especial aqui no Brasil? É porque é um país continental? Não. É porque as pessoas não têm interesse. Né? Como as pessoas não têm interesse, não gostam, e aí aquilo que a gente não conhece, a gente não admira, não gosta. E isso é uma pena, né? Alcides, se você me permitir, nós tínhamos uma pergunta anterior, né? A pergunta de José Fabrício, né? Ele dizia o seguinte: a religiosidade popular é muito marcante para o nosso povo, aqui para a nossa região em especial, né? Está presente em tudo, na arte, na música, nos atos de piedades, na economia, até mesmo na culinária. Então, nesse tempo atípico, como que estamos vivendo, né? Quais os principais impactos para este povo? Né? Quais os desafios que eles terão pós-pandemia? Uma boa pergunta, né? Mandar um alô especial para Fabrício. É uma excelente pergunta. Quero agradecer aí a pergunta, né? Já saudar também o grande Thiago Lucena, que está nos acompanhando aí, né? E Cristiane Jamacadu, sua esposa, aquele abraço imenso. Quero só comentar, antes de eu responder essa pergunta maravilhosa que você fez. Fica aí, através do irmão, né? Um colega colocou assim que é difícil encontrar bons cristãos nos dias de hoje. Sempre foi, né? Sempre foi. E sim, é interessante que se você se reconhece como bom cristão, é quando você mais precisa crescer, né? Isso é interessante, viu, irmão? Olha, o São Francisco, quando ele se converteu, ele não deixou de, lá no fundo, sentir o que ele sentia. Eu me lembro que uma vez, São Francisco, né, pelo que eu já li, São Francisco era dado à vida boêmia, todo mundo sabe disso. Né? Não vou dizer o que ele era, que está em rede social, mas ele era
dado a vida, né? Aquela vida boêmia, né? E teve O uma pai, certa o vez pai que ele tinha se posses, sentiu né? muito, era da elite, né? Da elite medieval, né? E tinha posse, tinha mulheres e tinha tudo que ele queria do ponto de vista social. Só não tinha Cristo com ele, por isso que ele se sentia tão vazio. Uma Tão vez vazio. ele ardia tanto o desejo de pecado que ele se atirou a uma roseira, para os espinhos rasgarem sua carne e ele conseguir vencer aquilo ali. Então, talvez quando a gente entra para o mundo político, é o que há de mais difícil. Talvez esteja faltando cristão que se atire às roseiras dentro do contexto político. Né? Porque entra com a visão que vai fazer, entra com a visão que vai dar tudo certo, e aí é seduzido. Né? Seduzido pelo dinheiro, pelas facilidades, porque você não vê político andando de ônibus, você já viu? Você não vê político botando filho na escola pública, você não vê político indo à fila do SUS, né? Você não vê político indo à fila do SUS. Por isso, né, ele vai fazer tratamento no exterior, colocar um dente de 70 mil reais, como, né, o pastor Marco Feliciano se diz cristão, um concebo cristão coloca um dente de 70 mil reais, com todo respeito, né, aos cristãos que o acompanham, né, mas eu não concebo o cristianismo disso. Com todo respeito, eu não concebo de forma nenhuma, né? Não sei se a Paula Jamacaru aí, minha querida comadre, concorda com isso. Eu não concebo desse ponto de vista. E aí, indo para a pergunta desse irmão, né? Muitos irmãos agora estão praticamente enclausurados, porque não estão podendo exercer a sua cultura, né? Quem não sente falta aí, por exemplo, da Hipocrata agora de comer aquele filhóis lá na barraquinha São José, e lá na barraca do Pernambucano, né? Quem não está sentindo falta, nós imenso, mas isso tudo está sendo concentrado. Olha que interessante, né? Esse desejo de uma romaria, esse desejo de um expocrato, esse desejo de viajar, né? Estudos já indicam que ele está sendo concentrado. E no primeiro momento que disser assim, está aberto, vai ser como aquele monte de gente foi lá erroneamente para os bares lá do Rio de Janeiro, né? Que a gente viu aquele absurdo, falta de solidariedade com os irmãos, né? Então, mas quando passar essa pandemia, isso vai sendo reconstruído de uma forma muito mais célere, muito mais rápida, muito mais intensa. E aí, para o bom e para o ruim, né? É tanto que você vê a violência dentro da família está aumentando. Por quê? Porque dentro da família é onde se tem mais conflito. Então, quem tem aquela índole ruim, de bater na mulher, de bater, sei lá, em quem, de violência, está crescendo. Quem já tem aquela índole, né, e busca crescer, busca desenvolver uma índole boa, generosa, caridosa com os irmãos e tal, está aproveitando esse momento com a esposa, com a família para crescer, né? E aí o colega fez a pergunta aí, coloca no campo culinário para aprender um prato novo, para compartilhar algo novo, né? Então isso vai crescer, isso vai se desenvolver e vai se dar de forma muito maior. Por exemplo, do ponto de vista do turismo, tem uma pesquisa que eu estava vendo esses dias que eu achei interessante, que diz que o turista, em breve, quem desenvolve turismo a nível local vai ganhar muito mais do que as grandes capitais. E quando ela disse, eu achei interessante, se encaixa bem, né? A gente sempre planeja uma viagem por ano aí, ou a cada 6 meses, a gente sempre vai para Pernambuco, né? Porto de Galinhas, né? E aí o que acontece? A gente pensa logo, tá doido para passar essa quarentena para ir mais perto, né? Para ir para casa da família, ver aquela lasanha lá na casa da brasileira, maravilha, né? Aquele cafezão com leite tapioca lá na casa da Napoleão. Então, aquela coisa maravilhosa, né? Que a gente fica esperando, né? Então, esses laços estão crescendo muito mais. Será fortalecida essa identidade cultural e essa identidade regional, sem sombra de dúvida. Respondendo a pergunta aí, né? E a fé Muito também. bem, Alcides. Por incrível que pareça, faltam 6 minutos para terminar a nossa live, Alcides. Porque o streaming aqui pelo Instagram é de 60 minutos, como acho que vocês já sabem, né? Da última sua experiência. E a gente ainda falta um ponto importante. Então vamos fazer assim? Eu quero que você coloque aí para a gente, né, a importância da ciência, né, em dias atuais, né? E faça, inclusive, já suas considerações finais, né, nos últimos minutos que faltam. Tá bom? Fica à vontade.
Pronto, eu vou pegar a questão do Fabrício aí rapidamente, que ele diz assim que a questão de Pôncio Pilatos lavar as mãos, né, o botar em branco e não passar, é verdade. Muita gente tem essa postura, né? E aí eu quero colocar rapidamente, Edson, só essa questão do negacionismo da ciência. As pessoas não olham a ciência e não crê. Então vem um político diz que qualquer coisa está funcionando, vai lá e acredita. Né? Não procura na ciência, não procura no médico, no enfermeiro. Então, quando as pessoas dizem que a Terra é plana, e dentro do mesmo governo, por exemplo, você tem quem o astronauta, né? Esse negacionismo da ciência, que é de fato provado, que a ciência é É muito prova, estranho, né? Muito estranho. A experiência, não é só fé. Se não, Olha, como é que se eu, como físico, eu nem discuto. Quem vier com uma conversa dessa, não. Tem coisa que não dá para discutir, né? Mas há essa necessidade. Por quê? Porque nos meios jornalísticos e de revista, ele começa a colocar essas mentiras, essas negações da ciência como sendo verdade, né? E aí a gente acaba absolvendo isso, tá? Então, eu vou encerrar com essa parte da ciência em outro momento. Espero que a gente, né, em outros momentos aí da caminhada da vida, vocês vão me falar mais sobre isso. Mas a gente saber que temos que ter fé na ciência. A igreja tem fé na ciência, tanto que ela só diz que é um milagre quando a ciência diz que não pode provar. Olha que coisa interessante, né? A religião tem fé na ciência, né? Os grandes homens de Deus têm fé na ciência. Tanto que, por exemplo, quando se trata de um milagre eucarístico, a primeira coisa que faz é mandar para os cientistas avaliarem, né? Explicarem, tentar explicar, né? Se aquilo é ou não sangue de Cristo, se é ou não. Né? Até ele dizer, o sangue vivo já está assim há 50, 200 anos, 1000 anos, e aí nós passamos a acreditar. Então, meu irmão, quero lhe agradecer por esse convite maravilhoso, né, de falar da palavra de Deus. Eu posso lhe dizer que eu termino essa live cheia, não cheia de orgulho ou outra coisa, mas cheia de fé, cheia de alegria por ter compartilhado com tantos amigos como você, tantos amigos e familiares, né? Se eu esqueci o nome de algum, eu peço perdão aí, né? Mas eu amo todos que nos acompanham aí, aos amigos e familiares, né? Os professores colegas, grande Elton Júnior também está aqui, o meu irmão de caminhada, né? O cheiro, Francineide, minha irmã, Zuleide, um grande abraço para todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe, que a soberana graça, Edson, venha sobre você, né? Sobre sua família, que aumentou esse ano aí, né? Maravilhosa, né? E sobre todos que nos acompanham, que Deus te abençoe, né? Fico muito feliz de você ter ficado até o final. Então, por você ter ficado aí até o final, quero que o Senhor reserve uma porção de graça e fé especial e forte para vocês que nos acompanham aí, tá bom? Especialmente nessa época de coronavírus. Edson, suas considerações também. Alcides, eu que agradeço mais uma vez, reitero nessa minha gratidão, lá no início já tinha feito isso. Obrigado pelo seu sim. Tá vendo? Você já está pedindo outras lives, outros espaços, né? As pessoas que nos acompanharam com certeza gostaram, né, de lhe ouvir, né? É sempre muito gratificante. Para mim que já conheço, a gente já tem uma estreita relação de caminhada já. Muito obrigado. Para quem não sabe, Alcides é quem celebra a nossa renovação ao Sagrado Coração de Jesus, graças a Deus, há alguns anos, né, Alcides? Então, eu que agradeço também a vocês que estiveram aqui, mandar um abraço especial, né, a Creuza, lá em Araripina, também, que esteve aqui conosco, tantas outras pessoas que foi passando, né, que foi acompanhando. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Pode ficar à vontade. Só não posso deixar de mandar um abraço aí para a Vânia também, minha irmã que está acompanhando aí, né? Porque ela, assim, é minha segunda mãe, eu não tinha falado ainda, eu vi ela aqui agora, né? Tá certo. Eu sou também Joana, está nos acompanhando lá na comunidade Salva Vidas, comunidade maravilhosa, viu? E a todos, muito né? Bem. Tem muitos aqui, Esté, todos que estão nos acompanhando. Desculpa aí. Em especial as pessoas, né? Nossos amigos de caminhada, irmãos, que por algum motivo ou estão acometidos, né, desse vírus, ou tem algum familiar, né, que Deus possa, né, de sua misericórdia, render graça, né, da restauração, da saúde dessas pessoas. Hoje a cada dia que passa, nós temos recebido, né, mais notícias assim desastrosas de amigos próximos, de pessoas, né, de conhecidos, né? Então, que Deus que possa, né, ter um propósito para cada um dessas pessoas, dessas famílias. Alcides, mais uma vez, muito obrigado, né? Um abraço apertado, saudoso à família, que Deus abençoe e até uma próxima.
Até o próximo, irmão. Fique com Deus e busquem mais, leiam mais. Vai lá na Livraria Belém, Luci, procura ela nas redes sociais e compre esses livros. Esse livro em especial, Doutrina Social da